Fala comigo, estudante! Mateus 9 e o nosso desafio continua. O primeiro episódio que nós temos nesse capítulo é um episódio já conhecido, onde nós temos um paralítico que, através do auxílio de pelo menos 4 amigos que ele tinha, ele teve a oportunidade de se colocar diante de Jesus e receber tanto a cura física, que era a primeira expectativa que eles tinham, como também a cura espiritual. Ele consegue andar e tem também os seus pecados perdoados. E nós vemos aqui que a combinação perfeita para um seguidor de Jesus é ao mesmo tempo fé, mas também ação. Se eles tivessem ficado parados, pensando nos desafios, nas dificuldades de chegar até Jesus, nada teria acontecido. Nós precisamos nos mover, termos iniciativa, ousadia, criatividade também. Segundo episódio, nós temos a convocação de Mateus, também um episódio já conhecido, e nesse início eu gostaria que você ficasse até o final desse vídeo. Nós teremos alguns episódios já conhecidos, mas teremos no final um apelo individual para cada um de nós, muito especial, que Jesus faz. Convocação de Mateus, ao mesmo tempo, é um convite a uma autoanálise, a olharmos para dentro de nós mesmos, para que nós possamos reconhecer, primeiramente, que estamos doentes e que somos culpados. Quem não chegar a essa conclusão não vai buscar um médico, e quem também não se considerar um culpado não vai procurar um advogado. Jesus se coloca como essas duas figuras aqui, e principalmente autoanálise, reconhecimento é algo que precisa fazer parte da nossa realidade. É uma das demandas do Evangelho para nós acessarmos a salvação. Quem não consegue perceber isso, jamais procurará Jesus. Terceiro, nós temos o episódio do jejum, onde as pessoas estavam constrangendo os seguidores de Jesus, dizendo que eles também deviam jejuar. E Jesus diz que quando os seus seguidores estão na presença dele, e ele se refere a ele mesmo como um noivo, é tempo de festa, não é tempo de pranto, de lamento, de choro, não é tempo de jejum. Quando ele estava ali presencialmente ainda, antes de retornar aos céus, era um momento de festejar porque Jesus estava inaugurando algo novo. E assim como a gente tem hoje, quando, por exemplo, uma empresa nova abre as suas portas, a gente tem aquele coffee break, não é? Aqueles salgadinhos, alguns quitutes, temos uma fita vermelha para ser cortada em algumas ocasiões. Jesus está dizendo, eu não vim remendar nada, eu não vim alterar nenhuma religião, eu vim trazer algo novo. Nós já estudamos detalhadamente essa passagem, então não precisamos de nos aprofundar mais. Depois disso, outro episódio já repetido, a cura da filha de Jairo. Na verdade, a ressurreição dela, porque ela já tinha perdido a sua vida. Aqui não é mencionado o nome dele, mas por conta do cenário da história, nós sabemos que esse episódio se trata com o mesmo homem que nós já estudamos aqui. E um detalhe importante é que todos os evangelistas cortam no meio esse episódio para contar a próxima história da mulher que tinha um fluxo contínuo de sangue há 12 anos e que a medicina da época não conseguiu resolver. Nós entendemos que durante o trajeto, e quando Jesus estava chegando até a casa de Jairo, essa mulher interrompeu, graças a Deus que ela interrompeu a caminhada de Jesus, e ela, com uma fé extraordinária, ela pensa consigo mesma, se eu tocar já vai ser suficiente. Esse homem pode resolver o meu problema, esse homem pode me curar. E nós vimos que foi exatamente isso que aconteceu. Depois disso, nós temos a cura de 2 cegos. Esse é um episódio novo. E mais uma vez nós temos o detalhe do sigilo. Jesus pede para que eles não espalhem, para que eles não compartilhem aquela informação. E talvez você ainda não entendeu o porquê disso. E é muito simples, é só nós pensarmos na logística. À medida que esses milagres se tornavam conhecidos, as multidões aumentavam cada vez mais atrás de Jesus, para poder ter uma oportunidade de serem curadas também. Muitos com apenas esse interesse, outros querendo ouvir sim a sua mensagem, mas esses sinais que fazia parte do plano secundário de Jesus
poderiam de alguma forma atrasá-lo e atrapalhar a divulgação da mensagem que era o seu principal propósito. As curas, os sinais, os milagres serviam para autenticar, era como um selo de autenticidade, um reconhecimento de firma que ele de fato era o Filho de Deus. Mas a sua intenção principal era discursar, era pregar, falar sobre o reino e expor o caminho exato que as pessoas precisariam trilhar para conseguirem um acesso à salvação. Para os leitores mais atentos, talvez você ficou com a pulga de trás da orelha, pensando, poxa, a abordagem desses cegos é parecida com aquele cego de Jericó. Eu me lembrei que ele também diz, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Lembra disso, não é? Não seriam as mesmas pessoas? Não seria o mesmo cego? Não. No verso 1 do capítulo 9, nós temos a informação que Jesus sai da cidade dos endemoniados e volta para a sua própria casa. Nesse momento, ele estava com a sua sede era na cidade de Cafarnaum. E se você prestar atenção, começando no verso 1, todos os episódios estão ligados um ao outro, no sentido de que nós conseguimos entender que após terminar um evento, a cura do paralítico lá em Cafarnaum, acontece o chamado de Mateus, porque o texto diz, quando Jesus saiu dali, depois a questão do jejum. Vieram depois os discípulos de João e perguntaram a Jesus, em seguida, a filha de Jairo. Enquanto Jesus lhe dizia essas coisas, Jesus estava pregando para esse pessoal, debatendo sobre o jejum, vem Jairo em seguida, e eis que uma mulher durante a caminhada, a mulher do fluxo de sangue aparece na história, e depois, saindo dali, olhe comigo o verso 27, 2 cegos o seguiram gritando, tenha compaixão de nós, filho de Davi. Os eventos estão conectados em ordem, então nós entendemos que esse episódio aconteceu ali nas redondezas, na cidade de Cafarnaum. Cafarnaum ficava na região da Galileia. Você se lembra da geografia, e aquela é muito importante? Nós temos lá em cima, no norte, a região da Galileia, depois nós temos Samaria abaixo, e depois, lá no final, a Judéia. Jericó fazia parte dessa última região, ela ficava na Judéia, enquanto Cafarnaum ficava na Galileia. Então não tem como Jesus ter andado aí centenas de quilômetros nesse intervalo, porque os fatos estão acontecendo um do lado do outro. Então não são os mesmos episódios, por mais que a abordagem é a mesma. Filho de Davi era uma nomenclatura muito conhecida. Os judeus conheciam muito bem a promessa, o plano de Deus que envolvia a vinda do Messias, que seria um herdeiro do trono de Davi, que nós já estudamos no começo do capítulo 1 de Mateus. Então essa era uma abordagem, uma forma de se referir a Jesus comum. E coincidentemente o episódio também aqui é com cegos. Depois disso, Jesus tira o demônio de um mudo. E eu pergunto para você, será que para essas pessoas que viram esse milagre acontecendo e disseram assim, ele está fazendo isso aí pelo poder do demônio, ele expele demônios pelo poder do próprio demônio, será que existia a possibilidade de salvação para essas pessoas? Nós já aprendemos aqui que esse é um pecado imperdoável, no sentido de que a pessoa que fala esse tipo de coisa, que atribui a origem de algo divino e sagrado que Jesus está fazendo a algo diabólico e maligno, isso indica que essa pessoa está completamente perdida, com seu coração endurecido de uma forma irreversível, ao ponto de cometer uma blasfêmia gigantesca como essa. Jesus já deu o seu veredito. Aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, que no caso era o dono de todo o poder, que Jesus fazia esses sinais, expulsava demônios, para esse indivíduo não existe mais saída, nenhum recurso pode reverter este quadro. E por último, como eu te convoquei a ficar até o final, nós temos um episódio onde Jesus mostra a realidade do reino. No fim das contas, por mais que a mensagem do Evangelho, como vimos, ela tem se expandido, tem crescido, tem chegado a vários locais do mundo, os trabalhadores, as pessoas dispostas a se envolver, a levar essa mensagem adiante, são poucas. E aqui ele fala que os trabalhadores são poucos, e ele diz que nós devemos orar constantemente para que Deus
prepare e envie mais trabalhadores, utilizando aqui a sua obra através de uma analogia, se referindo à sua obra como se fosse uma grande seara, uma grande plantação que precisa de trabalhadores para colher os frutos depois. E eu, nesse momento, queria falar especificamente com você. Você sabe que são poucas pessoas que querem trabalhar, que querem se envolver. Até muitos nós podemos dizer que estão do nosso lado, que são cristãos, creram em Jesus um dia, mas são poucos os que querem trabalhar. São poucos os que querem servir. São poucos os que querem levar essa mensagem adiante, que querem compartilhar. E é por isso mesmo que você está participando desse desafio, para que você tenha um conhecimento cada vez maior, um domínio cada vez maior sobre o plano de salvação no geral, para que você tenha a convicção, a coragem e possa ter iniciativa de ir. Você possa ter a condição de levantar a sua mão e dizer: estou à disposição, conte comigo, eu quero ser útil, eu quero trabalhar, eu quero servir, eu quero me envolver. Coloque-se na fileira. Essa é a grande aplicação que nós temos aqui e que Jesus produza o resultado esperado tanto na minha vida como na sua, nos dando condições de aproveitarmos todas as oportunidades que Ele colocará diante de nós e também nos ajudando a criarmos oportunidades, se é que você me entende, quando elas não aparecerem com facilidade. Que Deus nos ajude na continuidade do nosso desafio.